Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E no nosso vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho aí as principais características, os principais pontos que você precisa saber, precisa ter em mente sobre a renda variável, uma das principais categorias de investimentos do nosso mercado financeiro. A renda variável aí, que é ao lado da renda fixa, as duas principais categorias de investimentos do nosso mercado financeiro que abrigam aí os principais investimentos, os principais ativos que nós podemos aí investir, podemos aplicar o nosso dinheiro. E aí ao longo desse vídeo nós vamos conversar aí as principais características que você precisa ter em mente sobre a renda variável e os principais investimentos, os principais ativos dessa categoria que você precisa conhecer. Então, dito tudo isso, eu já te peço para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual, e também eu te peço para você deixar um like nesse vídeo aqui e fique comigo até o final, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo bem interessante e bem importante para você. Então, vamos lá para o nosso vídeo. Bom, já indo direto ao ponto, a renda variável é uma categoria de investimentos que traz mais volatilidade, que traz mais oscilação para uma carteira de investimentos. Então esse é o principal e o primeiro ponto aí que a gente precisa ter em mente sobre a renda variável e aí sobre os principais investimentos da renda variável, certo? São investimentos que no geral são ativos mais voláteis, ativos que trazem mais oscilação para uma carteira de investimentos. E aí, aliado a essa oscilação, aliado a essa volatilidade que a renda variável ela vai apresentar para o investidor, para o nosso patrimônio, ela como uma espécie de compensação a essa volatilidade, a essa oscilação, a renda variável ela tende a entregar melhores rentabilidades, principalmente para o longo prazo. E aí, claro, que essa boa rentabilidade, que essa ótima rentabilidade, vindo aí, sendo como um contraponto dessa oscilação, dessa volatilidade que a renda variável entrega, você vai conseguir essa boa rentabilidade investindo para o longo prazo, apenas se você escolher aí bons ativos, analisar bons investimentos e aplicar o seu dinheiro nessas boas opções. Então aí, fazendo uma boa análise, fazendo uma boa auferição, digamos assim, dos investimentos, dos ativos disponíveis aí de renda variável, a tendência é que para o longo prazo, investindo para o longo prazo, para daqui 10, 20, 30 anos, bons investimentos, bons ativos de renda variável, dada a sua oscilação, eles te entreguem boas rentabilidades e tem aí o poder de multiplicar o seu patrimônio ao longo do tempo. Então, como um contraponto, como a gente acabou de comentar, a renda variável ela vai te entregar essa oscilação, ela vai te entregar essa volatilidade a mais, principalmente no curto prazo. Os ativos de renda variável eles tendem a ser mais voláteis para uma carteira de investimentos, mas em contraponto a essa oscilação, a essa volatilidade, no longo prazo, bons ativos, bons investimentos de renda variável vão te entregar ótimas rentabilidades e vão multiplicar o seu patrimônio investido. Então aí, volatilidade, oscilação dos investimentos e, em contraponto, possibilidade de bons retornos, possibilidade de boas rentabilidades, possibilidades aí de multiplicar o nosso patrimônio, são aí as duas principais características, os dois principais pontos que marcam bem o que é a renda variável. E aí um terceiro ponto, uma terceira característica aqui que praticamente engloba todos os ativos, todos os investimentos de renda variável, é que além dessa oscilação e além dessa possibilidade de bons retornos, quando você investe o seu dinheiro, quando você aplica o seu dinheiro em algum ativo, em algum investimento de renda variável, você está ali se tornando sócio de um grande negócio, de uma grande empresa. Então aí um terceiro ponto, uma terceira característica aí bem interessante do investimento em ativos de renda variável, do investimento em aplicações, em investimentos de renda variável, é que eles nos permitem ali nos tornar sócios de grandes empresas e de grandes negócios. Então esses aí são os três principais pontos, as três principais características que você precisa ter em mente, que vai ali praticamente englobar todos os ativos, todos os investimentos que você vai encontrar dentro da renda variável, certo? Então, oscilação, possibilidade de bons retornos e ali a possibilidade de você se tornar sócio de grandes negócios, de grandes empresas, de grandes empreendimentos por meio de um baixo investimento inicial, são aí basicamente as três principais características que você vai encontrar, que você precisa ter em mente sobre a renda variável. E aí, conversando um pouquinho sobre os principais ativos, os principais investimentos que você encontra dentro dessa categoria de investimentos, os dois principais que você precisa conhecer, precisa ter em mente e aí possivelmente ter na sua carteira de investimentos são as ações e os fundos imobiliários. E aí, só para você ter em mente um outro ponto sobre a renda variável, é que todos os ativos, todos os investimentos dessa categoria de investimentos, como as ações e os fundos imobiliários, ativos que nós acabamos de citar, todos eles são negociados na nossa Bolsa de Valores. Então, para você que não conhece, a Bolsa de Valores nada mais é que esse espaço regulamentado, organizado, legal, para negociação, ou seja, para compra e venda de ativos de renda variável. E aí, conversando um pouquinho sobre esses investimentos, as ações, para você que não conhece,
são aí um dos principais investimentos, um dos principais ativos da nossa renda variável. E para você que não conhece, uma ação nada mais é que um pedaço, uma fração de uma grande empresa negociada na nossa bolsa de valores. Então aí, empresas como Petrobras, Vale, Magazine Luiza e várias outras empresas, Banco Itaú, Banco do Brasil e várias outras empresas do nosso país, da nossa economia, têm as suas ações, ou seja, têm os seus pedaços negociados ali na nossa bolsa de valores e nós podemos comprar e vender esses pedaços diretamente numa corretora de investimentos. E aí, trazendo à tona de novo aquela característica lá da renda variável, que ela nos permite ali ser sócio de grandes negócios, ser sócio de grandes empresas, quando nós compramos uma ação, ou seja, quando nós compramos um pedaço de uma grande empresa, nós ali somos um dos donos, um dos sócios de fato daquela empresa, daquele negócio, comprando um pedaço, comprando uma ação daquele empreendimento. Então, claro que de uma forma bem resumida, bem objetiva, essas são as ações para você ter em mente, para você conhecer. Claro que em vídeos futuros nós podemos aprofundar sobre esses ativos, sobre as ações e os fundos imobiliários, ativos que nós vamos conversar daqui a pouco, certo? Mas o que você precisa ter em mente de maneira bem resumida e bem objetiva é que as ações, elas são dos principais ativos, são dos principais investimentos de renda variável negociados na nossa bolsa de valores e nós podemos comprar e vender essas ações, comprar e vender pedaços de grandes empresas. Já um outro ativo bem conhecido da nossa renda variável são os fundos imobiliários e, como o nome sugere, os fundos imobiliários são ativos, são investimentos que investem em imóveis, em grandes imóveis, sejam comprando ou vendendo esses imóveis. E aí os fundos imobiliários, eles disponibilizam pedaços desses imóveis, ou seja, pedaços, frações, cotas desses imóveis também na nossa bolsa de valores, e aí nós investidores podemos comprar e vender esses pedaços, comprar e vender essas cotas desses grandes imóveis. E aí, seguindo o mesmo raciocínio das ações, seguindo ali o mesmo raciocínio do investimento em renda variável, quando nós compramos uma cota, quando nós compramos um pedaço desse grande imóvel, nós passamos a ser ali um dos donos, de fato, um dos sócios, um dos empreendedores desse negócio que nós estamos comprando ali um pedaço na nossa bolsa de valores. Então aí, ações e fundos imobiliários são aí os dois principais, os dois mais conhecidos, mais populares e os maiores investimentos, os mais representativos da nossa renda variável, certo? Ativos e investimentos que são aí negociados na nossa bolsa de valores e nós podemos comprar e acessar esses ativos por meio de uma corretora de investimentos. Então isso era tudo que você precisava saber, tudo que você precisava ter em mente sobre a nossa renda variável, certo? Uma das principais categorias de investimentos do nosso mercado financeiro, uma categoria que guarda bons ativos, bons investimentos como as ações e os fundos imobiliários. Então, no mais, eu espero que você tenha gostado e principalmente entendido e compreendido tudo que nós abordamos nesse nosso vídeo de hoje, certo? E novamente te peço para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual. E também já te peço para você deixar um like nesse vídeo aqui e eu te vejo no próximo vídeo, te vejo na próxima semana. Valeu!